Entender um pouco mais como é que são feitas essas previsões e falar um pouquinho do nosso futuro, eu recebo aqui no estúdio o tarólogo Giancarlo Schmid. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao JPB. Muito obrigado. Para quem não conhece, aliás, pouca gente conhece exatamente como é que funciona essa questão do tarô, as questões das cartas. Vamos começar primeiro explicando que cartas são essas, de onde é que elas vêm? A origem certa do tarô ainda não é determinada, tá? Existem muitos mitos que dizem que veio do Egito. Alguns falam que dos ciganos. Oficialmente, historicamente comprovado, veio durante o período da Renascença. Ele incorpora o simbolismo da época. Então, se você vê todas as imagens, tem a ver com aquele período cultural europeu. Agora, se eu quiser comprar essas cartas, eu posso ou não posso? Pode, sim. Existe uma mistificação em torno do baralho. O baralho em si, ele é uma estrutura composta por símbolos. Esses símbolos, eles servem de acesso ao inconsciente. É uma forma de traduzir os anseios da pessoa e orientação. Eu acho que mais que a previsão, o tarô serve como uma forma de posicionar a pessoa em relação à própria vida, uma bússola pessoal. Agora, já que você trouxe as cartas, vamos mostrar um pouquinho. Tem como dizer o significado de cada um? O significado é um pouco mais difícil da gente traduzir em poucas palavras, né? O tarô ele é composto por 22 arcanos maiores, que são os segredos maiores, e 56 arcanos menores, que são os segredos menores. O grupo dos 22 arcanos, ele tem imagens que são comuns em todas as culturas. Então, por exemplo, temos o Papa, eu vou mostrar né? pra cá, licença. A figura do Papa é uma figura que, inclusive, é o regente do ano de 2012, né? Porque o ano, se você somar 2012, você tem o número 5, que é o Papa. O sumo sacerdote ou hierofante também é o nome desse arcano. Aí você tem, por exemplo, o julgamento, né? A figura do julgamento é uma figura que ela fala de resgate, né? De libertação, de perdão. Aí você tem a figura do louco, por exemplo, que é uma figura que está relacionada com a descoberta, o se lançar, a independência, a liberdade. Você tem a justiça, que representa o avaliar, o analisar, o ponderar, o acertar as contas. A estrela, que fala muito da esperança, da expectativa de tempos melhores. A questão relativa à fé no futuro melhor, a esperança. Você tem aqui a figura do carro, que é o avanço, a conquista, a superação, a vitória. Você tem a roda da fortuna, inclusive mal interpretada, porque muita gente, quando ouve falar desse arcano, pensa em fortuna, dinheiro. Aqui, na verdade, é uma... Fortuna pensa logo em dinheiro e enricar, né? O termo fortuna quer dizer destino em latim. Então, representa exatamente as voltas, as idas e voltas da nossa vida, né? Idas e vindas da nossa vida. Nós temos a lua, que é um arcano que representa o inconsciente, os medos, a sensibilidade, o emocional. Você tem o eremita, que é a questão da prudência, do tempo, a questão relativa ao passo a passo que nós devemos dar na nossa vida, né? E assim são várias São cartas. vários arcanos, né? E os arcanos menores, naturalmente, eles estão muito próximos do baralho comum, composto por 4 naipes: copas, ouros, paus e espadas. Parecido com baralho normal. Só que a ilustração desse baralho em especial, porque esse aqui é um baralho que surgiu a partir de 1910, chamado Rider-Waite, ele é um baralho que traz uma incorporação de simbolismo medieval renascentista. Então aqui nós temos figuras dos naipes, né? Por exemplo, o valete de copas é diferente do valete do baralho comum. Você vê um jovem, né, um mancebo aqui com uma taça não saindo um peixe. Então isso pode dizer respeito à fantasia, à imaginação. Então são várias as imagens. Aqui trabalha a parte do ser, comportamento. E aqui trabalha o estar, que são as situações. E como é que é feita essa leitura das cartas? Como é que elas conseguem prever, fazer alguma previsão ou dar alguma orientação, como você falou? É uma pergunta clássica. Na verdade, eu trabalho na linha da sincronicidade. A sincronicidade fala o seguinte, que não existe coincidência. Tudo no tempo e espaço tem uma relação. Quando você tira ou alguém tira o tarô, na verdade está falando de um momento em que aquele símbolo vai dizer respeito à pessoa. Por exemplo, todos nós sonhamos. Então, no sonho, esses sonhos vão dizer respeito a situações daquele momento de vida da pessoa. O tarô, na verdade, é o símbolo plasmado no papel, artisticamente, que vai falar da pessoa. Ok, agora explica pra gente. 2012 é um ano assim, muita gente acredita que é o fim do mundo, ou que vai haver muitas transformações. O que as cartas dizem? Já tem alguma coisa sobre isso? Na verdade, eu preferia trabalhar até com o regente do ano. Como eu te expliquei, 2012 é regente 5, né? Que é o número, tanto numerologicamente como no... Esse daqui, né? É a figura do Papa, né? Que é a figura que diz respeito exatamente à ciência, conhecimento, fé, moral, conduta e ética, né? Então, quando você tem um arcano regente do ano, você está trabalhando com um coletivo diferente do individual. Você está trabalhando num nível de vibração muito mais ampla, muito mais pulverizada. O que o arcano diz? Ele diz sobre a questão do momento de moralização.
em que isso vai ser cobrado dos seres humanos, os assuntos relacionados ao Papa, que também tem o nome de hierofante, ou sumo sacerdote, para não dar aquela conotação exclusivamente religiosa, né? Ele é um arcano que ele fala de educação, ele fala de descoberta, de ciência. É um ano muito importante também para a questão de saúde, né? Tanto na questão de descoberta de remédios, né, vacinas, como também de organização da instituição de saúde. É um ano muito importante para a questão de educação, né, que é um desafio no nosso país, nós sofremos muito por causa disso. Educação, saúde, você falou aí já em 2 desafios. E eu falo assim, todo arcano, o número, ele é bipolar. Ele tem uma polaridade positiva ou negativa. Então, nós, seres humanos, que vamos conduzir essa polaridade por uma coisa construtiva ou destrutiva. É uma coisa que eu falo, o exemplo da faca. A faca na mão de um cozinheiro é um exímio instrumento de utilização, mas na mão de um assassino, né, é um estrago. Então, você depende de como você usa a coisa. O padrão de consciência coletivo é que vai dar a manifestação desse símbolo e a conotação dele. E bem rapidinho, só para você encerrar, hoje à tarde a gente está falando aqui de tarô, mas lá na mesa, no encontro, você vai falar a respeito da numerologia. O que é que a numerologia traz para esse ano aqui em Campina Grande? Bem rapidinho. Rapidamente. A mesa vai ser composta por vários profissionais, não só eu. Alexei Dosworth, que é astrologia, o Valdemar Falcão, que é astrologia. O Alexei vai trabalhar com tarô, aliás. E o Dom Marcos Ninguém com o calendário maia. A numerologia diz respeito a um ano de movimentação e inquietude. É um ano que provoca muito nas pessoas o desejo de explorar, né? Se atirar. E pode ser um teste muito grande na questão de saúde, sexualidade. É um ano bom para esportistas, vai ser um ano movimentado. Lá vocês podem conferir mais detalhes, vai ser um prazer. Então, todo mundo convidado. Muito obrigada pela presença aqui no JTV. Obrigado, telespectadores. Uma ótima tarde. Obrigado. E olha só, aqui está um lugar que mistura cultura e arte. É a Estação Ciência, lá na capital do estado, que fica no altiplano e que está aberta neste feriado. Se você não conhece, vale a pena dar uma passadinha por lá, viu? Os visitantes podem apreciar a beleza das linhas arquitetônicas de Oscar Niemeyer e aproveitar vários equipamentos e experimentos ligados à ciência. A estação fica aberta até às 9 horas da noite e a entrada é gratuita. Sempre é bom estar aqui e sempre tem exposições novas, né? Muito bonito o projeto Niemeyer, né? Fabuloso, né? Uma construção excelente, muito bonita mesmo. Então de parabéns. O carnaval com reflexão e orações não é só aqui em Campina Grande, não. Que prefere passar o carnaval em retiros religiosos. Lá na capital, a comunidade católica Shalom, que organiza o carnaval Reviver, atraiu centenas de pessoas. Sua força me leva onde eu não posso ir. Eu tô de malas prontas pra seguir o meu Senhor. Elas estão prontas para botar o bloco na rua. São jovens que trocaram a avenida pela paz dos retiros. Como elas, outras centenas de pessoas deixaram a folia de lado. O nosso encontro de carnaval, ele tem um atrativo da arte. Nós, através da dança, do teatro, da música, trazemos uma proposta para o jovem, para a família, que possam estar participando, possam estar experimentando a Deus de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. A coreografia ensaiadíssima ao som do violino. Assim é o carnaval religioso que atrai famílias inteiras. É muito diferente, né? Porque aqui a gente está com Deus, tá escutando a palavra de Deus. Para a família, significa que a gente está deixando a vida de folia para louvar a Deus. Esse grupo não esqueceu a fantasia. O enredo todos sabem de cor. Aqui é uma folia, mas aqui é uma folia com Deus. Aqui essa folia é mudando, isso vai passar, aqui é para sempre. Quem tem a oportunidade de participar de um retiro é assim, maravilhoso, gratificante. E realmente isso é o que nós jovens, nós queremos para sempre. Em instantes tem o quarto bloco do JPB. Banda Instrumental de São Paulo promete movimentar a programação musical no último dia do Encontro da Nova Consciência. E tem mais carnaval. A folia invade todo o estado, do litoral ao sertão. Em Lucena, a folia na praia. Em Catolé do Rocha, a festa invade as ruas da cidade com blocos carnavalescos. É animação de todos os lados. Eu volto já já.